Quero agradecer primeiro a presença do professor Flávio Nigro, né? Custamos a trazer o professor Flávio aqui, né, professor? Foi uma luta, né? É verdade. Obrigado, professor Cássio, pelo convite, pela oportunidade e com esse objetivo de esclarecer pontos importantes, né, dessa nova lei de proteção de dados. Para mim é um prazer muito grande. Pois é, você trabalha com a área do direito já há muito tempo, né? Você tem seu escritório, você é um professor, não é? E quando a gente pensa na proteção de dados, a gente está falando de uma nova realidade. Sim. Porque eu sou de uma época que a conta no banco, por exemplo, era uma conta física. Eu depositava o dinheiro na conta, sacava, tinha um cheque. Hoje é tudo digitalizado. As bibliotecas hoje são digitalizadas. As fotos hoje são digitalizadas. Essa questão da legislação envolvendo a proteção desses dados, ela é recente, ela é de quando? Bom, a Lei de Proteção de Dados ela é de 2018, né? Nós tivemos todo um movimento histórico em torno da proteção de dados. Isso fez com que fosse mobilizar todos os agentes, né? Todas aquelas pessoas que lidam com dados pessoais, aquelas empresas que trabalham com divulgação de dados. E durante muitos anos houve vários estudos e os agentes, a comunidade em geral, percebeu a necessidade de criar um sistema normativo, né? Então nós tivemos, a legislação ela foi inspirada no Regulamento Geral de Dados da Europa, que é uma legislação de 2016, né? Também é recente. A GDPR, né? A General Protect Data Officer. Então, eles que tinham também uma série de diretrizes normativas que trabalhavam com a proteção de dados. Então, basicamente, o sistema normativo brasileiro inspirou na GDPR para criar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nós temos aí a lei de 2018, que vai ter o seu período de amadurecimento, de vacatio legis, que vai até agosto de 2020, né? Então nós temos aí todo esse período, né, de 2019 até setembro de 2020 para as empresas entrarem em compliance, saber as diretrizes da lei. Eu vou te interromper, mas porque muitos de nós, né, e dos nossos telespectadores não entendem certas expressões que são muito comuns na área jurídica. Você citou aí esse período, né, a expressão latina, né, que é um período de amadurecimento, e depois você falou de compliance, que é um termo que está sendo muito usado. Isso. Explica primeiro o porquê desse período de amadurecimento e depois o que é compliance, para depois você explicar. Sim. A vacatio legis, né, ela é um período em que, quando eu tenho o vigor de um sistema normativo, tem-se um período para que a sociedade como um todo, a pessoa física, a pessoa jurídica, ela possa ter a noção e a dimensão dos efeitos da lei, né? E adotar uma política de amadurecimento para obedecer a legislação normativa. Quer dizer, a pessoa pode ser notificada, não ser multada, alguma coisa desse sentido? Basicamente, ela já tem praticamente os efeitos em andamento, mas esse período de amadurecimento, ela serve para as pessoas terem um conhecimento e saber as consequências práticas dela, mas o efeito dela, de fato, é só quando acabar esse período de vacatio legis. Alguém pode ser punido, alguém pode ser preso só depois desses 2 anos. Inclusive a lei ela tem várias sanções administrativas que são pesadas para as empresas ou pessoas naturais e físicas que violarem os dados, né, pessoais ou sensíveis, mas as empresas elas estão em compliance. O que significa isso? É toda uma política de organização, de gestão eficiente para que as empresas tenham a dimensão, tanto a empresa, quando eu falo empresa, eu estou falando aqui de pessoa jurídica, direito público e privado, porque a lei ela alcança a pessoa natural, a pessoa física e também a gestão pública, né? Então todas as pessoas elas devem andar em conformidade com o ordenamento jurídico. Isso é o compliance. Essa é a regra de adotar condutas éticas, no caso da gestão pública, adotar condutas de probidade administrativa, para que os dados pessoais hoje da sociedade como um todo eles sejam respeitados, né? Então, basicamente, o compliance, em linha geral, ele tem esse significado. Você estava seguindo um raciocínio, aí você citou a questão do compliance. Então você disse que a aplicação da lei, a lei é nova, ela veio tentando pegar o fio da meada aqui. A lei brasileira, ela tem como inspiração
uma lei europeia. Isso, a Regulamentação Geral de Dados da Europa, né, que teve o seu marco de incidência em 2016, mas é importante ressaltar, o Cássio, que a preocupação de proteção de dados hoje, eu vou explicar melhor o desenvolvimento todo disso, ela tem a sua dimensão já histórica, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, de 1949, a gente percebe que naquela época já tinha uma preocupação com a questão da privacidade. Certo. Né? Que quando a gente fala hoje de proteção de dados pessoais, a gente está fazendo uma relação direta com a questão da privacidade, que é hoje um direito fundamental que está previsto no artigo 5º da Constituição. Então, as convenções europeias, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, ela sempre trouxe em seu arcabouço essa ideia de proteção e já também, né, tinha naquela época a ideia de proteção de dados pessoais, mas de uma forma não muito específica, né? O foco mesmo, a importância central que ganhou espaço na Europa foi mesmo a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, né? E nesse período, tanto direitos humanos como outras áreas do direito tinha essa preocupação em razão do avanço da tecnologia de ponta, de sistemas cada vez mais automatizados, né? O uso do poder computacional que vem avalancando durante anos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, de 1960 para cá, com o surgimento da ARPANET, né, que foi a primeira modalidade computacional, depois a gente tem em 71 o correio eletrônico, e a partir de 95 a gente já tinha o servidor web, e acabou mobilizando mais de 16 milhões de pessoas já em 95. Então esse poder computacional ele é muito grande, né? Isso gera um volume de dados, de informações que são espalhadas, né, nas nuvens, no ambiente virtual, de uma forma muito agressiva. Então, por isso que, a partir de 2016, com o Regulamento Geral da União Europeia, foi um marco assim, essencial para que o sistema normativo brasileiro tivesse o conhecimento e desse continuidade a essa política de adoção de uma legislação eficiente, né, que venha proteger os dados. No caso dessa proteção de dados, recentemente foi noticiado por algumas mídias que há empresas que vendem dados de pessoas físicas, inclusive sobre questão de inadimplência, coisas desse tipo. Isso é fora da lei, vender esses dados? Essa é uma das principais preocupações da Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que acontece? Nós tivemos um boom tecnológico, né? E hoje em dia as empresas eles mudaram o mindset, né? O que é o mindset? A forma de pensar. O foco mais ele não está na empresa em si, mas no cliente. Né? E hoje em dia nós temos sistemas operacionais, algoritmos específicos, computacionais, que conseguem traçar determinados perfis de consumo. Então hoje a gente tem, por exemplo, a economia do compartilhamento. Né? Cada vez mais os serviços eles são compartilhados de uma forma muito rápida, através de um copyright, que é um marketing, né, digital muito agressivo, e isso vai gerando e vai viralizando a rotatividade e o compartilhamento de dados. Então, numa dessas situações, nós temos hoje uma preocupação da lei. Cada vez mais as empresas elas conectam usuários com predileções distintas. Esses usuários, ao contratar um serviço na internet, na rede, acabam fornecendo os dados. E hoje nós não temos a dimensão do que aquele dado para aquela empresa ou para aquele sistema ou para aquela plataforma digital, o que ela pode gerar com o compartilhamento. Essa é uma preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados e, de fato, nós temos algumas sanções, algumas condutas a serem seguidas para que as empresas hoje que fomentam a atividade empresarial e vislumbram um lucro possam adotar para que isso não aconteça e acabam preservando, né, o direito do consumidor. No caso, eu lembro que recentemente, até uma questão pessoal, eu comprei virtualmente um aparelhinho para evitar ou para adestrar cachorro
os cachorros lá de casa, porque latem, quando ouvem a campainha de algum apartamento, eles latem. Eu não quero ficar incomodando meus vizinhos. Aí tem um aparelhinho, né, que é vendido em grandes lojas aí, e eu comprei. Flávio, naquela noite eu entrei na internet, não lembro qual rede social, se foi Facebook, não lembro, já estava aparecendo outras coisas linkadas. Isso é legal? Como que as pessoas sabem? Na verdade, a legislação, a partir do ano que vem, e é por isso que as empresas precisam ter essa preocupação de andar em compliance com a legislação, que é exatamente estabelecer no seu estabelecimento empresarial uma política de privacidade sólida, que traga publicidade, né, e conhecimento para todos os consumidores. Porque, na verdade, a legislação ela vai impedir isso. Nós temos o consentimento, né? O ponto central da legislação é a ideia do consentimento. Então, quando nós estamos diante de uma situação, né, igual você citou, você comprou algo na plataforma digital, certamente nós não temos o costume de ler a política de privacidade, e certamente nessa política de privacidade está lá inserido que as suas informações, os seus dados, eles serão compartilhados com outros parceiros. Mas essa política, né, de privacidade é um documento de uma loja virtual? Como é que é isso? A política de privacidade, quando nós compramos qualquer produto, né, em plataformas digitais, existe uma política de privacidade que é um íconezinho que fica lá embaixo, né, que a gente geralmente aceita, concorda e não lê, né? Lá tá falando, via de regra, quais serão as diretrizes adotadas pela empresa. Muitas das vezes, as informações que nós passamos para a empresa ao comprar um produto na plataforma, os nossos dados pessoais, né, CPF, endereço, né, e também os dados sensíveis, eles são compartilhados por outros parceiros. A legislação ela vem coibir isso de uma forma muito intensa, porque é necessário agora você dar consentimento, né? Então, quer dizer, as empresas elas vão precisar reelaborar toda a estrutura de política a política de direcionamento, a política de privacidade, para constar lá cláusulas no sentido de que, olha, eu estou fornecendo meus dados pessoais, mas eu não autorizo, né? Eu não autorizo você vender ou compartilhar esses dados. É por isso que no dia seguinte já tem informações. Sim. E é muito interessante que esses sistemas eles têm um algoritmo computacional muito forte, um sistema operacional que acaba captando as suas predileções. Sim. Então certamente daqui para frente você vai receber, né, sempre os produtos, né, que você comprou. Né? Você mencionou, e eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre isso depois do intervalo, dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Quais dados de um indivíduo são sensíveis e quais não são? Quero que você fale um pouquinho sobre isso depois do intervalo, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o professor Flávio Nigro no programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje entrevistando o professor, advogado Flávio Nigro, falando sobre a Lei de Proteção de Dados, e o professor Flávio mencionou dados pessoais sensíveis. Quais dados pessoais são sensíveis e quais não são? Na verdade, Carlos, o que nós temos? A própria legislação esclarece isso, né? Os dados pessoais são aqueles relacionados ao nome, CPF, né, endereço, título de eleitor, esses são os nossos dados pessoais. Dentro dessa categoria, nós temos o que a legislação chama de dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis são aqueles que dizem respeito à orientação sexual, né, uma convicção política, né, um dado relacionado à saúde, uma filiação partidária, né, análise de dados biométricos, né, faciais, e são dados pessoais sensíveis. E a legislação ela trata isso com muita propriedade no sentido de que o consentimento para que esses dados sejam tratados e divulgados, ele é imprescindível, né? Então, por exemplo, toda atividade empresarial hoje, né, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, a legislação traz a figura que nós chamamos do DPO, que é o Data Protection Officer. Ele é uma pessoa física ou jurídica que vai ser responsável por fazer aquele tratamento de dados, né? Então, por exemplo, o que é esse tratamento? Vai coletar os dados,
né, vai verificar a procedência dos dados, vai compartilhar ou não os dados, né? Então esses dados eles são apurados, né? Então a gente precisa saber, a pessoa hoje que vai lidar com o dado, principalmente numa empresa ou no setor público, né, tem que ter em mente essa regra de compliance, ou seja, o dado agora não pode ser mais divulgado da forma como é nas redes sociais, né? Nós temos esse elemento da privacidade que é a questão primordial que a legislação vem proteger. Preserva, né? Agora, essa lei, né, geral de proteção de dados, ela se aplica à pessoa jurídica ou também à pessoa física? Quem está debaixo dessa lei? Praticamente todos nós, né? Pessoas físicas, né? As pessoas naturais, pessoas físicas, as pessoas jurídicas, e aí entra pessoa jurídica de direito público, privado, e o setor público como um todo. Então, praticamente todas as pessoas hoje, né, que integram a organização política administrativa do Estado, pessoas físicas, estabelecimentos comerciais, de uma forma, estarão sujeitos, né, às penalidades, estarão sujeitos aos efeitos da aplicabilidade dessa legislação. Mas no caso de redes sociais, pensando no cidadão comum que utiliza redes sociais, como ele pode infringir essa nova lei? Reproduzindo uma mensagem, reproduzindo uma imagem, tornando pública? Exatamente, né? As redes sociais, ela já traz uma questão polêmica, porque nós temos ali o compartilhamento diário de milhões de dados, né? E o sistema legislativo ele traz isso de forma muito interessante, porque os dados eles são classificados em dados estruturados e dados não estruturados. Os dados estruturados são aqueles perceptíveis que nós conseguimos ver o significado e fazer um tratamento, ver do que se trata, se eu posso compartilhar, se eu não posso compartilhar, ter o consentimento da pessoa titular do dado. Os dados não compartilhados são aqueles relacionados a vídeos, os não estruturados, relacionados a vídeos, relacionados a imagens, que são difíceis de você apurar a origem, quem que é o titular. Mas o mais importante... Deixa, sem querer cortar teu raciocínio, mas tentando ilustrar. Por exemplo, eu lembro de uma situação, foi até um crime cometido no Rio de Janeiro, crime que eu digo, uma adolescente com 10 jovens, alguma coisa assim, né, depois de um baile funk. Quem divulgou esse tipo de vídeo, ele cometeu um crime. Sim. Inclusive, o que acontece é o seguinte, a preocupação de proteção de dados, ela inicialmente surgiu de uma forma muito simples e muito superficial com o Marco Civil da Internet, que é de 2014. Com o Marco Civil da Internet, nós trouxemos a ideia de neutralidade de rede, o reconhecimento do comércio eletrônico, a ideia muito superficial de proteção de dados, da intimidade, enfim, estabeleceu uma série de direitos e obrigações. E além disso, também ele traz algumas situações de crimes cibernéticos, né? Então, por exemplo, hoje nós temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui em Belo Horizonte e, por exemplo, essa conduta, por exemplo, é tipificada como crime, né? Você divulgar dados e informações sem um consentimento. Então, certamente, esse tipo de conduta, né, você compartilhar, e não só vídeos que sejam de baixo escalão, mas agora qualquer dado, né, que faça referência à imagem, que seja um CPF, eu preciso do consentimento. O vídeo, por exemplo, da bagunça que fizeram lá, é um dado não estruturado. O que seria um dado estruturado? O dado estruturado seria as informações, os dados que a gente consegue identificar. Por exemplo, são os dados pessoais, CPF. Ah, tá. E esse é o estruturado, né? Os não estruturados, endereço, título de eleitor. Ah, né? Certo. Os não estruturados são vídeos, são imagens. Porque o que acontece, Cássio? Hoje nós temos um fenômeno muito interessante que acontece e as empresas estão começando a utilizar desse fenômeno para fomentar a sua atividade empresarial, que é o que nós chamamos de Big Data. Né? Big Data. Big Data. O Big Data nada mais é do que um conjunto de dados enormes que ficam sendo compartilhados e movimentados na internet, né? no mundo virtual. Então, hoje em dia, quase que 90% das informações hoje são compartilhadas nas redes sociais, né? Nas nuvens. Então, as empresas, elas
têm como meta agora, como o foco é o serviço e o cliente, eles têm como meta utilizar engenharias computacionais com o objetivo de captar esses dados, tratar esses dados, né, e através de algoritmos específicos fazer o direcionamento, né, do consumo para atingir o serviço. O foco é o serviço, é o consumidor. Mas em cima disso nós temos um problema grave, porque a atividade, muitas vezes, que ela é permitida pela Constituição, atividade econômica, a livre iniciativa, que é um direito fundamental, mas nós temos que saber e ter em mente a ideia de que nós precisamos compatibilizar o direito fundamental à privacidade, né, com o direito fundamental à livre iniciativa, à liberdade. Então isso aí vai ser um dos grandes, por isso que hoje a tecnologia hoje é uma tecnologia neutra. Inclusive nós não temos, né, quer dizer, quando a legislação ela foi aprovada em 2018, né, houve um veto parcial à legislação que não criou um órgão regulador. Eu falei assim, como que nós não vamos ter um órgão de fiscalização, né? É preciso ter um órgão de fiscalização. E a medida provisória, recentemente, ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com várias atribuições, né? E ela vai ser votada agora no plenário. Então, assim, é tudo muito neutro, a tecnologia ela é neutra, porque nós temos, de um lado, empresas hoje que estão utilizando cada vez mais a tecnologia, mas é tudo muito invasivo, né? A gente recebe um produto de uma forma muito agressiva. Quando a gente compra, quando a gente fornece um dado pessoal, aqueles elementos eles são compartilhados. Então, assim, a gente está... vai ser uma luta, né, muito grande. É preciso que a sociedade ela se conscientize, né, e também incorporar determinadas condutas no seu dia a dia. Né? Cuidados, por exemplo, evitar... Recentemente nós tivemos um processo administrativo contra uma drogaria aqui em Belo Horizonte, de grande porte, que ela foi multada em 7 milhões porque no ato de fazer a compra, ela estava coletando, pedindo o CPF do consumidor como uma política de desconto, né? Mas aí era fisicamente, não era nem virtual. Não, era fisicamente, né? Estou falando porque eles me pediram. Pede, né? Então, quer dizer, as drogarias não vão pedindo mais, porque o que acontece? A gente não sabe a transparência, qual a finalidade, o que você está fazendo com o CPF, né? É muito comum nós entrarmos, por exemplo, em estabelecimentos comerciais e pegar os dados biométricos, né? Tirar uma foto, dar o telefone, o CPF. A portaria do prédio. Então, por exemplo, a legislação traz algumas ressalvas. É claro que nas situações de segurança do Estado, defesa, né, para investigar crime, a legislação traz algumas ressalvas. Não se aplicam a questão da proteção de dados. Né? Recentemente nós tivemos, por exemplo, no Carnaval em Salvador desse ano, né, através de um sistema de reconhecimento facial, dados biométricos, foi reconhecido, né, uma pessoa que ele estava respondendo um homicídio, né, e ele estava foragido, ele tinha uma prisão em flagrante em aberto. Então, quer dizer, a tecnologia ela usou, a questão da segurança do Estado, ela usou, né? Mas nós temos que tomar alguns cuidados, né? Evitar de fornecer o CPF quando a gente perguntar o seu CPF, por favor, mas perguntar, mas qual que é a política? Qual a finalidade? Não se sentir intimidado na hora de fornecer os dados pessoais. Né? Tem uma expressão que eu acho interessante, queria que você explicasse, professor. A gente já está na reta final, mas eu não queria deixar de perguntar isso. O que é o direito ao esquecimento na internet? Pois é um assunto polêmico também que vai render ainda muitos anos de discussão, principalmente quando isso bater nas portas do judiciário, né? Como nós temos a quantidade de dados e informações que circulam, né, surgiu essa possibilidade de o consumidor, a pessoa física, a pessoa jurídica, ingressar em juízo e buscar uma tutela de reconhecimento ao esquecimento. O que seria isso? Seria basicamente desindexar, essa expressão que a doutrina utiliza, né, do domínio público aquelas informações que circulam na rede mundial, nas nuvens, né? Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou que um determinado servidor, né, retirasse do sistema de busca o nome dele, que lá tinha algumas informações porque ele estava cometendo alguns crimes, né? Sendo que o processo ainda não tinha, estava em andamento, etc. Tal. Então, mas só que aí surge um problema, né? É um problema que é de compatibilidade, ou seja, de compatibilização de direitos fundamentais. Ou seja,
existe o interesse da coletividade É ter aquela informação. de ter aquela informação como registro histórico, não é verdade? Em contrapartida, nós temos também a liberdade, a proteção e a privacidade que precisa ser preservada. Então, ou seja, vai ser um longo debate, eu acho que isso haverá discussões acadêmicas, enfim, com o objetivo de amadurecer essa ideia, mas de fato existe isso está sendo utilizado, né, por algumas pessoas que acham que tem o direito de que aquele dado seja, né, suprimido da rede mundial. Eu lembro de no caso de uma apresentadora, que ela era apresentadora de programas infantis, numa TV, mas ela tinha feito um filme anteriormente que ela tinha cenas fortes com a criança. Então, a última coisa que ela quer é que essa foto, essa imagem circule. Então, o direito ao esquecimento é isso. Eu tenho direito que isso seja colocado no ostracismo. Né? Exatamente. É que seja... E hoje em dia é muito fácil compartilhar essas informações, porque nós temos um sistema de busca na internet, né? Basta colocar o nome. Então, essas informações elas ficam registradas. Então, os provedores, a gente precisa encontrar um meio termo, porque também a Lei Geral de Proteção de Dados ela coloca muito claro, quer dizer, questões de segurança do Estado, né? Questões de investigação criminal, coisas relacionadas à justiça, precisa encontrar uma balança também, porque, né, às vezes nós temos uma informação que diz respeito a uma prova, por exemplo, né, quer dizer, não posso também adotar medidas judiciais para suprimir informações. Em contrapartida, nós temos a privacidade. Então, quer dizer, são dois direitos fundamentais legítimos, né, abraçados pela Constituição Federal, que isso vai render ainda boas discussões. Meu Deus, o assunto é muito bom, fico pensando, né? Vai ser para um próximo programa, né? A questão dos aplicativos de trânsito que avisam que tem um radar, tem uma coisa assim. Exatamente. É muito pano para manga. Os aplicativos, todo mundo acha, é interessante, cara, só para complementar, todo mundo acha que os aplicativos é muito interessante. Por exemplo, os aplicativos de comida, por exemplo, né, de transporte, todo mundo acha que a gente baixa isso de forma gratuita, né? Mas na verdade é o seguinte, quando a gente fornece, por exemplo, os nossos dados pessoais, localização, esses dados eles são compartilhados. Então, por exemplo, se você pega, né, o Uber, o Cabify todos os dias, fazendo aquela rotina, né, o geolocalizador ele tem a capacidade de direcionar, né, para os estabelecimentos comerciais os seus dados, ou seja, te oferecer promoções, né, que naquele horário que você passa, existe a promoção naquele lugar, a coisa mais ou menos funciona assim. E aí você fica assim, nossa, isso é de Deus. Nada de graça. Nada de tudo tem um preço. Muito obrigado, querido. Tomara que a gente consiga outra agenda aí, porque o assunto rende. Vamos conseguir, com certeza. Muito obrigado, professor Flávio. Obrigado a você que assistiu nosso Mente Aberta. E eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Um grande abraço e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.